Hoje eu quero falar sobre a organização do Estado brasileiro, especificamente sobre o ente federativo Estado. Então, aqui, para iniciarmos a conversa, a gente tem que saber o seguinte, que o Brasil ele é organizado como um Estado. E esse Estado ele é composto de território, povo e soberania. E, sabendo disso, o nosso nome é República Federativa do Brasil. E é federativa justamente porque somos uma federação. O que significa o quê? Que temos entidades federativas constituídas pela União, estados e Distrito Federal e municípios. União, estados, Distrito Federal e municípios. E um dos alicerces da federação é a repartição de competência. E é isso que eu vou aqui dar ênfase. Por quê? Porque eu vou dar ênfase no ente federativo Estado e também na questão da repartição de competência, especialmente pertencente a quem? Aos estados. Então, esse alicerce da repartição de competência ele vai ter aqui reflexo na declaração de constitucionalidade, segundo os preceitos normativos da própria Constituição, ou de inconstitucionalidade, se não for observado aquilo que está prescrito enquanto aqui competência de cada ente federativo. Isso significa que cada ente político recebe a sua competência específica. Cada ente político recebe a sua atribuição pela própria Constituição. E aqui não é uma brincadeira. Então, se a Constituição fala que é atribuição da União, é porque é atribuição da União. Se é dos estados, é dos estados. Se há uma atribuição dos estados, então significa que essa atribuição pertence a quem? Aos estados. Então, tudo que está prescrito na Constituição deve ser cumprido, de acordo também com a questão hermenêutica, de acordo com a hermenêutica, a interpretação constitucional. E aí a gente tem que ver o quê? Para saber como que a gente interpreta, a gente tem que observar principalmente a jurisprudência do STF, que é o guardião da Constituição. Por isso, para fazer os concursos responder as questões, é necessário estar aqui por dentro de todo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque as questões caem de acordo não somente com a letra seca da própria Constituição, mas também com a hermenêutica constitucional que é aqui interpretada pelo STF. Então, sabendo que um dos alicerces da federação é a repartição de competência, vamos estudar isso, principalmente aqui no êmbito da organização do Estado. Então, eu dou ênfase não ao município, não à União, não ao Distrito Federal. Eu vou aqui dar ênfase ao Estado. E quem pode aqui ter uma competência privativa, no caso, a União. E quando eu falo isso, competência, então temos competência privativa, competência concorrente. Então, competência concorrente dá aquela ênfase na cooperação entre os entes federativos. E engloba o quê? Engloba o município? Não, engloba a União, os estados e o Distrito Federal. Agora, a competência comum
já engloba todos os entes federativos. Então, temos a competência comum também. E dentro da competência comum, aí já começam as questões aqui, que a gente tem que lembrar. O que a gente precisa lembrar? Da repercussão geral do tema 793. Repercussão geral do tema 793. Então, esse tema ele foi analisado pelo ministro Edson Fachin, que diz que o ente da federação, esse ente da federação, em decorrência da competência comum, então ele tem competência comum para quê? Qual que é o âmbito de competência? Qual que é o assunto a ser tratado? Será no âmbito da saúde. Competência comum, porque são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde. Isso significa o quê? Que há interferência, inclusive no âmbito judicial, no momento de judicializar as demandas que têm a ver com matérias da saúde. E aqui percebemos os critérios que são estabelecidos. Então, nesse caso, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras da repartição de competência. E na área de saúde, isso significa o quê? Judicializar a questão. Isso é o que é assinado embaixo pela repercussão geral do tema 793. É possível o quê? O redirecionamento, o cumprimento conforme as regras legais, e isso perante o quê? Perante uma competência da própria autoridade judicial. Então, compete o quê? Direcionar o cumprimento dessas regras de repartição de competência. O que ele está falando aqui nada mais é do que judicializar as questões de saúde. Se está escrito na lei constitucional que é necessário aqui atribuir uma competência comum aos entes federativos, significa que deve ser cumprido. E se isso for judicializado, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Então, se a competência é comum, cabe a quem? Cabe à União? Cabe à União. Então, se Chica, por exemplo, está com a sua mãe internada, então essa aqui cabe à União, só terminar aqui, cabe à União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, vamos pensar no caso. Vamos pensar. Chica está aqui, a mãe da Chica está aqui, ó, no soro e doente, está de cama. Então, essa é a Chica, essa é a genitora. Então, Chica está aqui com a sua genitora internada em estado grave na unidade de saúde municipal. Unidade de saúde municipal. E essa unidade de saúde municipal, ela não tem o tratamento que a mãe da Chica precisa. Não tem o tratamento que a mãe da Chica precisa. Mas cabe aos municípios? Cabe. A questão da saúde cabe aos municípios. Mas não tem tratamento no município. Mas cabe aos municípios? A questão da saúde cabe aos municípios. Mas se não tiver tratamento, ela pode entrar com a medida? Ela pode entrar com a medida, com uma tutela garantidora. E o que cabe ao Poder Judiciário? Redirecionar a questão das competências, porque se a atribuição do município ele não dá conta, tem que redirecionar essa competência, que é a competência comum, porque não é só o município, tem o Distrito Federal, os estados e a União. E o que esse julgado vem falar aqui em repercussão geral do tema 793? Ele fala o seguinte, que compete à autoridade judicial, então, direcionar o cumprimento conforme as regras de competência. Então, se não é suficiente o tratamento na rede municipal, vamos direcionar
para outro ente federativo que também tem essa atribuição. Então, cabe a Chica procurar o seu procurador, o seu advogado, e esse advogado deve orientar Chica que essa ação judicial com pedido de tutela de urgência é cabível, porque nesse caso é necessário entender o quê? Que a competência na área de saúde é comum. Isso não significa um superdimensionamento para a área municipal. Isso significa que é uma cooperação ampla, por quê? Porque é comum. E é possível, então, que Chica demande tanto no município quanto colocando no polo passivo o Estado quanto a União. Então, é possível que a autoridade judicial, percebendo que não é suficiente o município, que ele direcione o cumprimento dessa matéria nas áreas de outras repartições de competência. Além da competência comum, nós temos também competências concorrentes, que também traz essa questão da cooperação. Então, a cooperação da competência comum, ela é muito mais intensa, mas na competência concorrente, a gente também vê uma certa prioridade para a União, mas também, em questões gerais, mas também uma ajuda mútua entre os entes federativos. Então, isso aqui está prescrito no artigo 24 da Constituição Federal, e temos aqui na competência concorrente várias matérias, competência concorrente. Dentre essas matérias que esses entes eles podem aqui legislar sobre, tratar sobre, temos o direito penitenciário, urbanístico, tributário, sobre o orçamento financeiro e econômico, e também sobre relações de consumo por consequência aqui. Então, no caso da relação de consumo, a gente viu que as atribuições no âmbito da saúde é de competência comum. E no âmbito do consumo, temos uma competência concorrente. O que aconteceu? Acontece aqui, vamos supor, não, aconteceu uma pandemia. Então, estamos aqui num momento caótico, uma pandemia. E aí, o que acontece? O Estado, ele vem a legislar da seguinte forma: olha, concessionária, nós estamos numa pandemia, eu sei que o seu serviço é muito importante, eu estou aqui diante do povo brasileiro, um total sofrimento, e o que acontece? Vou legislar que você, nesse período de total de pandemia aqui, de um período de extrema gravidade social, você, concessionária, não poderá cortar o fornecimento de energia elétrica, considerando aqui que estamos em um período de emergência, de situação gravíssima. E aí essa situação vai para o Estado, legisla aqui sobre isso, e essa situação vai para o STF, a Suprema Corte, a guardiã da Constituição. Chegando ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, o que acontece? Eles declaram a constitucionalidade. E por que é constitucional? É possível que o Estado ele legisle sobre
esse serviço público essencial, que é o fornecimento de energia elétrica. É possível porque é da atribuição do Estado legislar sobre relações de consumo, e aqui também, como um tema de base, temos a pandemia, uma competência comum aqui sobre a saúde. Então, temos dois tipos de competência, um incrementa o outro, e o STF falou que isso é constitucional. Portanto, a competência aqui pertence aos estados. Está perfeito, está constitucional. Agora, outra coisa importante aqui também é que sabemos que o Estado ele tem atribuições fiscalizatórias. E uma dessas atribuições fiscalizatórias do Estado, fiscalização, uma dessas atribuições fiscalizatórias é aqui no âmbito dos cartórios. E essa fiscalização do âmbito dos cartórios, ela acontece pelo Tribunal de Justiça, do âmbito do Estado. Então, a fiscalização, cartórios, que é feita especificamente pelo Tribunal de Justiça. Então, o Estado, ele não fixa normas relativas a registro público. Por quê? Porque isso não é de competência dele. Mas ele tem a competência de fiscalizar sobre aqui as questões do cartório. Então, para garantir que haja uma transparência, o que aconteceu? Aconteceu que o tribunal aqui, o Tribunal Regional Eleitoral, ele fixou normas para ser aqui, que vão ser cumpridas pelo Registro Civil. E qual que era essa obrigação? De encaminhar ao Tribunal Regional Eleitoral e a órgãos responsáveis o cadastro civil dos dados das pessoas falecidas. Então, cadastro civil das pessoas falecidas, e aí, o que acontece? Aí que os cartórios, eles bateram aqui na porta do Supremo Tribunal Federal. O que eles falaram? Olha só, o Tribunal de Justiça, ele está legislando sobre questões de registro público. Eles batem aqui na porta do STF e falam isso. E o que o STF fala? Olha só, cadastro civil das pessoas falecidas, aqui não está errado. Por quê? Porque legislar sobre isso, na verdade, o que eles querem? Qual que é o pano de fundo? Qual que é a intenção aqui? Qual que é a intenção? É fiscalizar. Fiscalizar esses cadastros civis de pessoas falecidas. O que? Dar transparência. Isso aqui não é fiscalizar, isso aqui não é legislar, isso aqui é fiscalizar. E isso foi decidido onde? Na ADI 2254. Porque isso não seria o quê? Legislar sobre registro de pessoas, e sim fiscalizar esses registros de óbito. Então, isso seria fiscalizar. E a atribuição de fiscalizar foi dada ao próprio Estado. Então, esse controle, ele foi dado ao Estado. Não tem nada de inconstitucional, é perfeitamente possível. Então, aqui o STF fez a interpretação e disse que é constitucional. E a atribuição aqui, que também pertence aos estados, é sobre uma questão de
controle de resíduos, então, controle de resíduos na questão ambiental de embarcações em instalações costeiras. Então, as embarcações costeiras, temos aqui embarcações costeiras. E aí o Estado começa o quê? A perceber que o nosso meio ambiente vai de mal a pior. E o que acontece? Ele começa, então, a falar, olha, temos que legislar sobre isso aqui, esses resíduos que estão aqui sendo trazidos por essas embarcações nessas costeiras, temos que legislar sobre isso. E aí, a interpretação dada sobre legislar sobre a proteção do meio ambiente é que é perfeitamente cabível. É uma lei estadual aqui que dispõe sobre controle dessa atividade e, mais uma vez, estamos falando aqui com essa questão de uma competência de âmbito estadual, que é sobre o tratamento aqui do meio ambiente. E o que a gente lembra? Só para voltar aqui ao nosso tema base, que estamos aqui falando sobre organização do Estado. Temos aqui os alicerces da federação, e dentre eles a repartição de competência, e dentro dessa repartição de competência podemos declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de acordo aqui com a norma constitucional. Então, o ente federativo, a partir da análise da Constituição e sua interpretação, o Supremo pode declarar que a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. No caso aqui de legislar sobre esses resíduos, é perfeitamente cabível, porque também compete ao Estado resguardar o meio ambiente. Mas não cabe o que? Exorbitar as competências que são dadas pela Constituição. Por isso que a gente tem que aqui entender tanto que a Constituição fala, quanto o que a Constituição quer dizer, sua hermenêutica, sua interpretação. Então, vamos imaginar que o Estado ele cria uma lei concedendo benefícios a essas crianças aqui. Essas aqui são crianças que estão o quê? Tristes. Elas estão o quê? Abandonadas. E aí imagina só que é criada aqui uma lei falando, olha, quem apadrinhar essas crianças, quem acolher essas crianças abandonadas, eles terão aqui um benefício do próprio Estado. E aí, o que acontece? Uma determinada pessoa vê isso, fala, olha, que benefício o quê? Vamos bater na porta do STF, isso aqui não pode, isso aqui está errado. E o que acontece? Isso aqui é declarado constitucional. Ah, mas esse cidadão fala assim, mas aqui tem uma inconstitucionalidade material, porque está discriminando as outras crianças, porque está tratando só os abandonados. E aí é perfeitamente constitucional, inclusive na sua igualdade material, porque está discriminando, mas por uma questão justa. Está tratando os iguais como iguais, mas os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, está buscando aqui uma igualdade material. E sobre a matéria, será que é constitucional formalmente essa lei do Estado? É perfeitamente constitucional, porque aqui, além dessa busca pela igualdade material, compete, de competência aqui
dos estados legislar sobre as questões que versam sobre criança e adolescente. Então, é uma competência que concorrente atribuída aos estados. Isso a gente vê no artigo 24, inciso 15, só para confirmar. Artigo 24, inciso 15, ó. Compete à União, Estados, Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 15, fala proteção à infância e à juventude, o que faz com que essa lei, que concede benefícios às pessoas que acolhem crianças abandonadas, seja perfeitamente cabível, perfeitamente constitucional. Agora vamos imaginar outro caso aqui, o seguinte. O Estado, ele cria uma lei concedendo benefício Vamos para outro caso. Vamos pensar o seguinte aqui. Vamos pensar em subsídios dos servidores públicos. Então, essa questão de subsídios dos servidores públicos. A gente sabe aqui que a Assembleia Legislativa, ela pode intervir nessa matéria, mas isso aqui só por meio de emenda constitucional. E aí, se a emenda constitucional cabe sanção e veto do Poder Executivo? Não, emenda constitucional não. Então, especificamente aqui sobre a Assembleia Legislativa do Estado, ela pode fixar tetos de subsídios dos servidores públicos, desde que respeitados os limites impostos pela Constituição Federal. Então, aqui, teto, limite dos subsídios dos servidores públicos. Ela pode fixar em valor único igual a dos desembargadores do Tribunal de Justiça, perfeitamente cabível, desde que seja uma emenda à Constituição Estadual. Não pode ser por lei ordinária, porque aqui, se na Constituição aqui fixa um valor que seja equiparado ao que deve ser inferior ao dos ministros do STF, é perfeitamente cabível aqui a fixação de valores que sejam aqui inferiores aos dos desembargadores. Então, tem aqui uma harmonia entre a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Isso conforme o artigo 37, parágrafo 12 da Constituição Federal. Vamos fazer a leitura? Artigo 37, inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, aqui, o que está sendo feito? Está sendo feita uma norma em consonância com o que está fixado na própria Constituição. Então, aqui é possível, sim, essa criação dessa fixação de teto, desde que seja por emenda constitucional. Não pode, da Constituição Estadual, não pode ser por lei ordinária. Isso porque exige aqui um quórum qualificado. Outra questão importante é sobre a iniciativa do projeto de lei. A iniciativa do projeto de lei, a gente tem aqui que entender que quando a gente fala em iniciativa, a gente tem que olhar para a Constituição e ver
se ela atribui uma iniciativa ampla ou se ela atribui uma iniciativa privativa. Porque é possível iniciar um projeto de lei? É possível, é completamente possível. Mas, em alguns casos, a competência é privativa de determinadas autoridades. Então, se as atribuições de apresentar um projeto de lei pertence ao Poder Executivo, por exemplo, só ele poderá o quê? Fazê-lo, se for aqui uma atribuição exclusiva. E no caso aqui, que é o caso que eu quero falar, que é sobre a atribuição da competência do Tribunal de Justiça. Tem isso? Tem. Tem competência do Tribunal de Justiça, que somente o Tribunal de Justiça pode iniciar um projeto de lei. Então, se ninguém aqui, nesse caso, somente o Tribunal de Justiça pode. Ele não pode aqui aceitar que uma outra autoridade fixe aqui um projeto de lei que cabe somente a ele. Então, quando o Tribunal de Justiça ele tem a atribuição de fixar de iniciar, de propor um projeto de lei, fase de iniciativa do processo legislativo, se é ele que a atribuição é dada pela Constituição, é a ele que pertence essa atribuição. Não me venha o deputado, não me venha a Assembleia, não me venha o presidente, não me venha nenhuma outra autoridade. Se a Constituição fala que essa atribuição pertence ao Tribunal de Justiça, pertence ao Tribunal de Justiça. E essa atribuição de organização judiciária pertence a quem? Ao Tribunal de Justiça. Então, se a questão falar aqui, se a questão fala sobre liderança parlamentar propondo um projeto de lei sobre organização judiciária, isso é inconstitucionalidade formal, não é para a liderança parlamentar propor, não é deputado, não é senador, não é Poder Executivo. O que a Constituição fala é que, em questões de organização judiciária, quem tem que ter interesse em propor projeto de lei é o Tribunal de Justiça, e assim deve ser feito. Artigo 125, parágrafo 1º, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. De iniciativa do Tribunal de Justiça. E outra coisa aqui que a gente tem que lembrar é que, a partir da Constituição de 88, o município ganha autonomia. Então, o município ganhando autonomia, ele é considerado ente da federação. Então, não me venha também outro ente da federação se sobrepor às competências que são aqui pertencentes às competências dos municípios. Então, imagina a secretaria. Quem tem aqui autonomia, ele tem autonomia de auto-organização. Então, se é para criar uma secretaria no âmbito do município, isso tem aqui que ser criado por uma lei municipal. Não me venha com lei federal, não me venha com lei o quê? Estadual, porque isso é de competência do município. Então, vamos supor o seguinte, com o objetivo de economizar, o que acontece? O Estado, ele fala, olha, a gente aqui tem que economizar. Então, eu tenho uma ideia, eu vou aqui retirar a autonomia do município e legislar sobre as secretarias municipais. As secretarias municipais, elas pertencem a quem? Ao município. E aí, a Assembleia Legislativa, ela tem essa autonomia para dispor sobre aquilo que pertence ao quadrado do município?
a própria organização municipal, não. Isso quebra a autonomia federativa. Lembrando que o pacto federativo é cláusula pétrea. Ele precisa ser resguardado. Então, aqui é necessário resguardar a autonomia do município. E isso não será admitido. O Estado legislar sobre secretaria municipal é inadmissível. Então, vamos outra coisa aqui para lembrar. Temos a população do estado X, que está o quê? Insatisfeita. Olha, isso aqui, está todo mundo assim insatisfeito e com aquele estado, e está uma baderna, está uma bagunça. E aí o povo tem uma grande ideia. Com essa grave crise econômica, eles querem o quê? Eles querem desmembrar, mas não o próprio território, porque isso não é possível devido ao pacto federativo. Então, o que eles querem? Eles querem fazer um desmembramento, mas para se incorporar a outro estado. Então, o estado X, ele quer ser o quê? Incorporado ao estado Y. Então, temos um estado, esse é o estado, ele quer o quê? Se incorporar ao estado Y, esse é o estado X, ele quer incorporar aqui. Então, ficaria assim. Esse aqui é o X e esse aqui é o Y. E formaria um só. E aí, é possível? É possível. Mas quais são as regras? Então, vamos para as regras. Primeira coisa que tem que ter a aprovação da população. Isso é necessário que a gente chama de, aquilo que a gente chama de um instrumento aqui democrático, que é o plebiscito. Então, a primeira coisa que é feita é chamar o povo para que eles manifestem o seu interesse. A segunda é a manifestação da Assembleia Legislativa. Ela cria lei estadual. Isso só basta? Já pode chancelar aqui o desmembramento, tudo? Não. Por quê? Porque quando a gente fala em pacto federativo, a gente está falando aqui de um interesse nacional, não é só interesse local, não é só interesse regional, estamos falando de um interesse nacional. Então, que sacramenta esse desmembramento será a aprovação pelo Congresso Nacional, por meio não de lei ordinária, porque aqui deve ser tratado sobre um pacto federativo, que é uma cláusula pétrea. Então, a lei será uma lei complementar federal, de um quórum aqui qualificado. Então, o que sacramenta esse tipo de desmembramento será a aprovação pelo Congresso Nacional, e que temos a lei complementar federal. Tendo em vista que aqui a questão é sobre o pacto federativo, que, como sabemos, é uma cláusula pétrea. Então, é isso.